Então Paulo está dizendo, eu quero que vocês andem de acordo com a vocação. Essa vocação aqui não é ministerial. A vocação aqui é andar e viver como cristão. D.L. Moody explica isso muito bem. É você exercer a sua vida de cristão. Então, se nós quisermos renovar a EBD, é preciso ter uma liderança que se disponha a servir na educação. Como, pastor Zéu? Desejando o bem de todos. É claro que um pastor, um líder, porque a escola dominical, vocês sabem disso, ela não funciona bem se o pastor não der apoio para a escola dominical. Não é assim, meus irmãos? Escola dominical não funciona bem se o pastor não der apoio. Se o pastor também não investir. Pode botar o coordenador, pode botar o professor, pode colocar o superintendente, mas a escola dominical só funciona bem se o pastor estiver presente e dar todo apoio para ela. Se ele fizer isso, aí a comunidade vai crescer. Então observem que o apóstolo São Paulo ele está dizendo, eu preso, mas eu não perdi a vocação. Eu preso, mas eu não perdi a vocação. Aí ele entra com o mais importante. Ele diz assim, eu estou aqui para dizer que nós vamos fazer o bem para todos. Quando você lê o verso 11, ele diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então, qual é a proposta aqui para renovar a EBD? Se o currículo é o mesmo, se a sala é a mesma, a questão é você. Se o pastor amar o ensino, aí funciona a escola da EBD. Agora, dia de domingo, o pastor não está na escola da EBD. Dia de domingo, o pastor está caçando. Dia de domingo, o pastor está vendendo carro. Como é que essa EBD vai crescer? Ele deixa na mão do superintendente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Coloquem toda a escola dominical com professores e superintendentes. Mas se o pastor não tiver dentro, porque a Bíblia diz que quando o número dos discípulos começaram a multiplicar, foram fazer uma casa e chamaram quem para ir junto? Chamaram Eliseu. A obra de Deus só funciona se tiver pastor na frente. E se não tiver um líder vocacionado, a escola dominical não funciona bem. E deixa eu dizer uma coisa, não se esqueça, em toda escola dominical tem um crente saliente, e tem um membro saliente, e tem um professor saliente. E se tu não tiver dentro, amanhã a tua escola dominical está toda estragada. Não é assim? Eu trabalhava, não vou dizer local, em um local, e de repente o irmão disse assim, pastor, o professor fulano de tal, ele ensina que beber cerveja não é pecado. Na escola dominical. Eu disse, rapaz, não diga um negócio desse. Ele disse, pois é. Aí eu, pronto, pois eu tive que ir lá. Irmão, quem bebe vai para o inferno. Não inventa isso aqui. Não, mas ele é doutor, pode ser quem for. Então é por isso que eu estou dizendo, se o pastor não estiver dentro, irmão, escola dominical é para quem tem espiritualidade. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai não perdia uma escola dominical. Ele não perdia. E podia ter os 30 minutos, 40 minutos do superintendente. Mas 1 hora era dele. Para ele concluir, 1 hora é dele. Lá tem professor, lá tem superintendente em Tirirical. Montamos o projeto, nota 10. Bota o superintendente no campo. Todo mundo prega, todo mundo dá aula. Eu tenho que ter minha meia hora. Às vezes eu vou até 1 hora. Porque quem sabe a espiritualidade da igreja é o seu líder. E se ele não estiver dentro, avaliando, averiguando, é muita gente, irmão, que está ensinando coisa, principalmente agora com essa liberdade de que as pessoas estão tendo a textos originais, criticando a Bíblia, criticando a palavra. O pastor tem que estar dentro. Se não estiver dentro, não funciona. É por isso que Paulo ele está dizendo assim, mantendo a sua vocação. Se você foi chamado para isso, então fique lá. Paulo estava dentro da cadeia. Agora preste bem atenção uma coisa. Como é que Paulo, sem estrutura ambiental, sem estrutura de pessoas, como é que da cadeia ele conseguia influenciar? Irmão, esse Paulo era tão pesado que um dia empataram ele, está lá em Atos capítulo 19. Empataram ele de pregar no meio da rua. Sabe o que foi que ele fez? Alugou uma salinha. E de uma salinha, com 2 anos, ele sacudiu toda a Ásia. O negócio foi tão pesado que todo mundo queria imitar Paulo. Eu vou imitar Paulo, como é que se expulsa demônio? A minha pergunta é, qual é o impacto que nós estamos causando com a nossa EBD? Qual é o impacto? Qual é o impacto que o querido pastor... E preste bem atenção, ele nunca saiu lá da salinha dele para ir ungir ninguém, para botar lenço em ninguém, para derramar azeite em ninguém. As pessoas eram que iam
E tinham tanta fé que diziam, eu vou pegar esse lenço bem aqui, eu vou triscar em pau, e quando eu chegar lá em casa eu vou botar, porque eu não pude trazer meu papai. Aí quando chegava, botava, a pessoa ficava curada. Qual é a tua influência? Às vezes dá uma aulazona bonita, aí quando termina os irmãos ficam, rapaz, aí tem informação nessa cabeça. Mas só é isso. Agora, quando termina a escola, que a pessoa está baixando aqui a cabeça, eita, meu Deus, eu preciso ser crente. Meu pai, que coisa maravilhosa. Eita, palavra do céu. É por isso que eu disse aqui, tem um escritor brasileiro que ele diz que o maior problema na igreja é a cultura. Que cultura é essa, pastor Zéu? É a cultura do intelectualismo. Qual é a cultura do intelectualismo? Eu quero que a minha voz soe como a melhor, o meu curso soe como o melhor, a minha pregação soe como o melhor, o meu estudo soe como o melhor. E isso não vai renovar EBD. EBD só se renova com homens cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, como Paulo, que esteja pronto para servir ao bem de todos. Quem está pronto aqui para servir ao bem de todos? Eu sempre gosto de contar, irmãos, que quando eu estava lá em Londres, eu estava olhando o museu de John Wesley, e eu perguntei para a mulher, me diga uma coisa que lhe impactava no John Wesley. Ela disse, pastor, ele viu que todos os crentes, as pessoas que ele pregava, sofriam de saúde, não tinham uma boa saúde, ele orava. E ele fez pesquisa de todo tipo de doença, e criou um livro e aliou com os versículos bíblicos de como as pessoas poderiam tomar chá, como as pessoas poderiam fazer alguma coisa para resolver o seu problema de saúde. Ou seja, olha que coisa linda. Quando a igreja, quando o povo vê que o líder se preocupa com o seu bem-estar, ele vai estar presente. Ele vai estar presente na EBD, ele vai estar presente em todo lugar. Aonde o pastor chamar, ele vai, porque ele percebe que ali a educação espiritual quer o seu bem. Quando você olha para 1 Coríntios, vamos lá, 12, 28, a um expôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, profetas, doutores, aí lá vai, milagres, dons de curar, socorro. Observem bem que ele repete a mesma coisa aqui no 11. E se vocês analisarem no texto original, e aqui mesmo, não consta, por exemplo, não consta a palavra presbítero, não consta a palavra diácono. E era a estrutura da igreja local. Se você pegar Filipenses 1:1, a Bíblia diz, a igreja de Filipos havia bispos e diáconos. E por que aqui Paulo não colocou bispo, e por que Paulo aqui não colocou diácono? Qual seria a diferença? Por que Paulo está tratando de uma educação da igreja e ele não colocou o bispo, que é um vigia, e ele não colocou o diácono? Alguns dizem que essa leitura que Paulo faz aqui, ela é universal. A outra é local. A igreja naquela época, ela só tinha diáconos e só tinha bispo. Então, essa igreja local, ela assumia aquilo que vinha da universal. E aí virava essas duas funções. Mas aqui Paulo está falando da função geral, da igreja que tratava isso de modo universal. E aí o que o líder quer? O bem de todos os crentes. Queridos, se nós quisermos uma igreja forte contra o que está aí, nós precisamos de líderes que se preocupem com a educação da sua igreja. E eu estou falando da educação espiritual. E o apóstolo São Paulo, ele está mostrando isso aqui para nós. Então, Paulo, ele diz assim, ele está preso, mas ele tem preocupação com essa educação espiritual. E aí, quando você vai para Romanos 12:7, aliás, 1 Coríntios 12:7, ele diz, a cada um é dado o dom do Espírito conforme lhe seja útil. Ou seja, quem dá é o Espírito Santo de Deus. Agora, quando você prossegue a leitura desse texto, observe o verso 2. Paulo traz uma leitura maravilhosa para nós, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Ou seja, quando ele diz para manter a vocação está em Filipenses 3,14, eu prossigo para o alvo. Quando ele diz manter a vocação, ele está dizendo, primeiro, amor a Deus e amor ao próximo. Como é que a EBD nunca vai sair da missão dela? Se ela entender o propósito da vocação. A vocação da igreja é amar a Deus e amar o próximo. Não tem outra coisa. Agora, para não sair o espírito de soberba, de arrogância, de petulância, aí Paulo cita o versículo 2, humildade, mansidão, longanimidade, fruto do espírito. Vocês sabiam que as maiores divisões de igreja, elas acontecem por causa da arrogância? As maiores contendas na igreja, elas surgem por causa da arrogância. Ela não vem tanto porque
a pessoa quer a divisão, mas é pelo espírito de arrogância. Então, aquele líder ou aquele pastor que não tiver a humildade, a mansidão, a longanimidade, ele não vai suportar. Então, perceba se o seu professor tem humildade. Perceba se o seu professor, ele sabe suportar. Perceba se o seu professor, ele sabe ter amor um para com os outros. Então, essa é a